Bem-vindos ao mundo de comunicação efetiva em projetos e empreendimentos. Conceitos básicos: comunicar. Usamos esse termo o tempo todo e muitas vezes acho que é um termo de fácil entendimento. Na escola estudamos muitos tópicos diferentes, matemática, história, idiomas, mas nem sempre estudamos como nos comunicar efetivamente. Então, o que significa comunicar? Este verbo transitivo direto e bitransitivo significa fazer chegar, transmitir, compartilhar uma mensagem, informação, ordem, feedback, dados, divulgação, etc. Exemplo: comunicar uma ideia. Mas estamos mais preocupados com a comunicação no contexto de projetos e empreendimentos. E nesses termos, existem alguns significados básicos. Fazer conhecer como uma informação. Ter um intercâmbio a partir de ideias. Expressar-se de tal maneira que seja fácil e claramente compreendido. É estar conectado em dupla via, com feedback. Agora, por que é que nos comunicamos? Qual é a necessidade subjacente que nos leva a querer nos comunicar? Essa necessidade fundamental de se comunicar é causar ação. Precisamente que algo aconteça, seja para obter informação de outra pessoa ou para que a organização tome uma decisão, elabore um documento. Tudo gira em torno de causar uma ação. Falemos agora sobre os fatores de sucesso. Por que devemos estudar a comunicação? As comunicações são o sistema nervoso de um projeto. Pense no sistema nervoso do corpo. Recebemos informações através de nossas terminações nervosas, que são então transmitidas ao cérebro, que então toma uma decisão sobre o que o corpo deve fazer a seguir. E então reagimos. Sem esse fluxo de informações, os humanos não sobreviveriam por muito tempo. Nós respondemos através de nossos sentidos, toque, visão, audição, olfato, e então reagimos às situações. É o nosso sistema nervoso que protege o nosso corpo. O fluxo de comunicação de um projeto é praticamente o mesmo. As informações fluem de uma pessoa ou disciplina para a seguinte, e elas reagem e enviam as mesmas ou diferentes informações a outras pessoas. Para causar ação, eventualmente, temos o fluxo de informações adequado para realizar um projeto com sucesso. Se houver uma interrupção ou falta do fluxo de informações, podemos enfrentar problemas significativos, como, por exemplo, o que aconteceria se no nosso projeto, em que cada um tem informações em áreas específicas, as pessoas não recebessem ou enviassem nenhuma dessas informações. O restante do time lutaria para obter as informações corretas, de que precisavam no momento apropriado, e, no final das contas, provavelmente falharia. Portanto, a falta de fluxo adequado de informações ou comunicação efetiva é uma das principais causas de falhas em projetos. Agora, vamos falar sobre alguns dos fatores críticos de sucesso para comunicações efetivas. Comece com o término em mente. O que queremos dizer com isso? Novamente, nos comunicamos para causar ação. Por isso, se começarmos com o fim em mente, sabendo que quando nos comunicamos, esperamos que outra pessoa responda e age, precisamos ajudar a facilitar o compromisso. Devemos estruturar a nossa comunicação de forma a desenvolver um nível de comprometimento.
concentre-se no planejamento. As organizações orientadas a projetos lhe dirão que, se você fizer um bom trabalho de planejamento, com os recursos certos e abordando os problemas certos no início de um projeto, é mais provável que tenha um projeto bem-sucedido. Os mesmos conceitos são válidos para comunicações, concentrando a atenção na mensagem, no público e no meio escolhido. Certifique-se de que está para fazer, o que está para fazer está realmente sendo feito. O que queremos dizer realmente feito? Precisamos garantir que o entendimento seja alcançado. Então, vamos analisar cada um desses tópicos com mais detalhes. Ok? Comprometimento. Comunicação com comprometimento deve ter uma postura proativa, um senso de propriedade. O remetente precisa possuir a comunicação. Faça um esforço necessário. É como a diferença entre você possuir e alugar algo. Quando você possui, você se esforça mais para mantê-lo, porque ele pertence a você e não a outras pessoas. Honrar o ouvinte. Seja empático, tente adaptar a mensagem de acordo com o ouvinte. Use o idioma e termos que o ouvinte entenderá. Evite gírias ou acrônimos. Comunicar-se efetivamente é um trabalho muito árduo. Portanto, esse compromisso é muito crítico. E o compromisso começa com uma autoavaliação honesta. Você sabe quão eficientes são suas comunicações. Você pede feedback para ver o que os outros possam pensar. Tem um desejo genuíno de se tornar melhor continuamente. E reconhecendo que a responsabilidade de entender uma comunicação não recai sobre o destinatário receptor, mas sobre o remetente ou o emissor? Claro. Vamos falar da mensagem agora. Pense na mensagem como uma flecha, começando com um ponto e expandindo-se, ampliando para incluir mais informações e depois reiterando com o ponto. Primeiro, conduza a sua ideia. Declare explicitamente o que você deseja comunicar. Se você precisar de informações, seja muito claro sobre isso no início da mensagem, para que o destinatário não precise pesquisar a mensagem para encontrar sua intenção. Próximo, explique. Explique o que você quer, precisa, está tentando fazer. Então, justifique isso e fortaleça. Adicione mais detalhes e amplifique. Repita o seu ponto na conclusão da mensagem. Explique o que vai dizer e diga. Depois diga o que você disse. Certo? Então, por fim, certifique-se de destacar a ação e os prazos necessários. Isso geralmente deve ocorrer no início da mensagem. Se você enterrar isso no meio ou no final, o leitor não vai se dar o trabalho de procurar nas entrelinhas. Público-alvo. Cada público é diferente, cada destinatário. E assim sua mensagem deve ser reformulada para se adequar a cada público. Se você entender o contexto e vieses a incorporar a sua mensagem, a probabilidade de ser compreendido e bem recebido será muito maior. Você deve entender com quem está se comunicando. Quem é o público-alvo? Eles são o receptor principal, primário da informação, quando são receptores diretos, ou secundário, oculto, não conhecido, são tomadores de decisão, guardiões, revisores, líderes de opinião ou
outras partes afetadas. Cada um desses tipos de pessoas tem uma necessidade e motivações diferentes. Portanto, você deve adaptar sua mensagem para atender a necessidade deles. O que eles sabem? O que eles sentem? O que os motiva? Esse é o checklist que você deve fazer antes de uma comunicação. Vamos falar de mídia. Mensagens verbais podem ter elementos verbais, focais e visuais. Estudos mostram que, ao se comunicar verbalmente, 55% da mensagem entregue é visual ou linguagem corporal. 38% são vocais, inflexões, entonações em nossa voz. E 7% somente é a mensagem verbal real, o que dizemos. Isso mostra a ênfase das reuniões cara a cara para questões complexas, ricas em contexto, com altos riscos, ou que são sensíveis ao tempo. Também é uma boa ideia tirar proveito de várias mídias. Se você tomar uma decisão durante uma ligação telefônica, é uma boa ideia acompanhar um e-mail resumindo o que foi dito e decidido. No caso de videoconferência, é importante os vídeos estarem ativos em mensagens com interação. E comunique mensagem extraordinária de maneira extraordinária. Então, vocês estão vendo aí uma, um slide em que os meios de comunicação estão à esquerda e a riqueza da comunicação à direita, certo? Essa riqueza ela aumenta com a mídia que você usa. Números, tabelas têm a mais baixa riqueza de comunicação. Depois você vê a escrita formal, que ainda é baixa. A informal é moderada. O telefone já é alta. Videoconferência está entre o telefone e o face a face, que é a mais alta, porque tem toda uma linguagem neurolinguística envolvida. Vamos falar no próximo slide sobre conexão. Para ser eficaz em nossas comunicações, precisamos ter uma conexão humana. É mais provável que você tenha sucesso em sua comunicação se tiver construído um relacionamento com quem se comunica. Muitas vezes, em nosso trabalho, atividade, lidamos com pessoas que nunca conhecemos e elas não nos conhecem. Enviaremos mensagens diretas e podem parecer meio contundentes, muitas vezes ofensivas. Portanto, é sempre uma boa ideia criar essa conexão humana primeiro. Criar um vínculo individual é muito importante. Algumas técnicas simples, contato visual, informamos o nome de alguém em uma reunião. O que você acha disso, fulano? E várias outras maneiras. E outra coisa, personalize seu e-mail. Não mande e-mails generalizados, porque a pessoa precisa receber aquilo pessoalmente. Fechamento. A comunicação não termina com a transmissão da mensagem. Ela termina quando a ação desejada ocorre. Muitos de nós precisam ouvir uma mensagem várias vezes antes de lembrar. E de um terço a metade do que ouvimos geralmente é esquecido em 8 horas. Então precisamos verificar novamente. Minha mensagem chegou? É bom que o ouvinte reafirme sua mensagem com suas próprias palavras. Eles entendem o que eu preciso? É o tal do grito e do eco. Busque o feedback que agrega valor. Estou interessado no seu entendimento. Entender para ser entendido.
Bom, no próximo slide, nós vamos falar de conflitos. O que é conflito? Basicamente, diferença de opinião, frequentemente causado por falta de comunicação ou má comunicação. Culpas, uma forma de aliviar a dor e o desconforto. Quem já não se sentiu culpado ou já culpou alguém numa discussão? O que causa conflitos para você? Por quê? Reflita e tenha isso em mente. Resolva primeiro isso intimamente em você. Os tipos de pessoas envolvidas em conflitos, elas podem ser assertivas, ou seja, sempre com atitudes positivas, passivas, submissas ou negativas. Está bem, mas isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente ouve, às vezes, isso? Ou então, a pessoa é agressiva, sempre quer impor suas ideias. Então, esses são os principais tipos de elementos em um conflito. Temos pontos a considerar em conflito. É o que nós vamos ver agora. Permaneça assertivo. Independentemente da outra pessoa ser agressiva. Entenda que a outra pessoa tem direitos iguais a você. A maioria dos conflitos podem ser evitados quando ouvimos com respeito. Outras variáveis a considerar: política e religião. Não há ganhadores, evite esses assuntos se há conflito, certo? É conflito, deixa para lá. Né? Isso é comum hoje em dia, isso, certo? Agora, como é que nós lidamos com conflitos? Existem maneiras de lidar com esses conflitos. Seja responsivo ao invés de reativo. Mantenha como negócio se é negócio, mantenha pessoal se é pessoal, leve em conta o padrão estabelecido na organização, projeto ou empreendimento, perceba as intenções e o estado psicológico da outra pessoa no momento, valorize o ganha-ganha. Se permanecer o conflito, escale a um mediador. Aliás, você deve sempre ter um plano de comunicação em um projeto ou empreendimento, porque você revisa isso com a equipe, o time, os membros, e fica estabelecido um procedimento para as comunicações. O próximo tópico seria a questão de ouvir com eficiência. Ouvir e ouvir com eficiência, como receptor, são habilidades das mais difíceis de adquirir. Quando criança, geralmente não somos ensinados a ouvir, aprendemos com o exemplo, e nossos exemplos conversavam conosco continuamente, principalmente porque não podíamos falar. Então, desde tenra idade, o exemplo que observamos foi de falar, falar, falar. Quantos de nós não adoramos conversar? A escuta ativa e eficaz é muito difícil. Faça a sua própria conexão, examinando os fatos de suporte para a ideia central. Você precisa se concentrar no orador, examinando as pistas visuais e vocais, confirmando o que você acha que ouviu. É o grito e o eco de novo, certo? Resuma o que entendeu periodicamente e não julgue imediatamente a ideia. Principalmente que você está assistindo uma palestra ou que você está escutando alguém. O autor Steve Covey disse: não na escuta empática, você ouve com seus ouvidos, com seus olhos e com seu coração. Isso apresentado, como podemos sumarizar?
podemos terminar somente com ouça, ouça e ouça. Não, mas vamos lá. Seja comprometido. Aproprie-se da comunicação. Assuma a responsabilidade de ser entendido. Entenda e saiba o que você precisa dizer. Seja consigo e claro em sua mensagem. Quem é o público? Adapte a mensagem especificamente a eles. Que meio, formato você usará? O que é mais apropriado para o público? Encontre a conexão, construa o relacionamento com o seu público, obtenha o fechamento da comunicação, certifique-se que a mensagem que os receptores receberam é a mensagem que você pretendia enviar e entenda como ligar com conflitos, seja assertivo. Enfim, seja um ouvinte eficaz. E como se dizia Stephen Covey, ouça com os ouvidos, mas também com os olhos e o coração. Obrigado